Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus e nós estamos falando acerca da nossa série, acerca da família. E hoje nós estamos falando sobre os papéis na família, ou seja, as funções de cada um, do homem e da mulher, dentro do lar. Nós já fizemos o nosso primeiro vídeo sobre esse assunto, agora estamos na parte número 2, onde nós vamos abordar o que significa ser ajudadora idônea, o que significa ser ajudadora idônea, qual é o papel da mulher dentro do lar e quais são as atitudes indevidas do homem e da mulher dentro da sua família, tá bom? Então prepare o seu coração, vamos aprender aqui à luz da palavra de Deus. Nós temos como texto base Gênesis 2:18, que o Senhor diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o que significa ser ajudadora idônea? Em primeiro lugar, Deus concede ao homem um complemento eficaz e eficiente através da mulher, do seu papel dentro da sociedade, dentro da família. Alguém como ele, porém diferente. E as diferenças nós precisamos entender que enriquecem o lar e a família e não devem gerar atrito e muito menos competição entre os dois. Um ajudador idôneo, já que o homem em si mesmo é incompleto e incapaz de cumprir o propósito de Deus dentro do lar e da família, Deus dá ao homem a mulher como essa auxiliadora, essa ajudadora, essa cooperadora no propósito eterno de Deus, que é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Como ele poderia ter filhos e criá-los sozinho? Imagina a dificuldade de um homem criar os filhos sozinho. É uma coisa muito complexa, muito difícil. Por isso nós precisamos das nossas mulheres. Além de elas terem a capacidade de gerar filhos e darem muito amor, afeto, carinho aos homens, elas têm uma capacidade muito maior dentro da criação, de passar essa parte afetiva, sentimental, sensibilidade emocional aos nossos filhos. O homem e a mulher formam juntos uma unidade completa, com toda a capacidade da família de se multiplicar e encher a terra. Então é uma função complementadora do homem. Ser ajudadora idônea significa para a mulher unir-se ao seu marido, ou seja, ser solidária com ele e investir toda a sua capacidade, a sua sabedoria, suas experiências para alcançar o objetivo comum, que é gerar e criar filhos para a glória de Deus. Nós já falamos sobre isso, gerar uma geração piedosa que vai honrar, dignificar e temer ao Senhor. E jamais a mulher deve ter atitudes independentes, criar os filhos do seu jeito. Não é bem assim, é uma tarefa complementar, juntamente, em conjunto, em cooperação com o seu marido. Também significa reconhecer que o exercício de autoridade principal dentro do lar compete ao marido. A mulher precisa reconhecer isso. Ela não entra em competição com ele, como nós vemos infelizmente em muitos casamentos, em muitos casais. Parece uma selva dentro do lar, dentro da família, porque o que impera ali é a competição entre o homem e a mulher e não a cooperação entre os dois dentro de um mesmo propósito, de uma mesma missão. Ela não entra em competição com ele, mas sim o complementa. O homem necessita de ajuda por parte da mulher porque é sensível, ele precisa de alento, ele precisa de compreensão, um sorriso, aprovação ou desaprovação, apreço ou cooperação da sua mulher em tudo que realizar. E quão frustrante é para o homem ter uma mulher que só desaprova, desabona, critica, só tem uma visão, uma perspectiva negativa sobre ele, sobre ela mesma e sobre a família. Então, não é isso que deve acontecer no lar, pelo contrário, deve haver alento, afago, compreensão, sorriso, aprovação ou desaprovação, claro, quando houver alguma coisa errada, precisa ser ajustada dentro do lar, apreço por parte da sua esposa e cooperação dela em tudo aquilo que os dois juntos realizaram. Ser ajudador idôneo significa cumprir satisfatoriamente
as suas responsabilidades específicas quanto à criação dos filhos, ao cuidado da casa e à alimentação da família. Isso aí é tarefa primordial, básica, fundamental de uma mulher dentro do contexto familiar. Significa também ter a disposição de ajudar seu marido em tudo aquilo que for necessário, inclusive trabalhando para cooperar com o sustento da família, caso necessário, quando se fizer necessário por causa de dificuldades econômicas, enfermidades, ausência, separação ou morte, ou qualquer tipo de dificuldade dentro do lar da família. É necessário muitas vezes que as esposas ajudem os seus maridos na manutenção, na subsistência dos lares. Quais são as atitudes indevidas do homem e da mulher dentro do lar? Presta atenção, esse tema é muito importante. Quais são as atitudes indevidas do homem e da mulher dentro do contexto do lar? Primeiro, do homem, é não assumir o seu papel como cabeça, como líder, como guia do seu lar. Seja porque a mulher permite ou simplesmente porque ele seja mais cômodo. Isso é uma saída inaceitável, Jogar esse peso, esse fardo na mão das esposas, das mulheres, porque elas acabam se sobrecarregando. O marido deve assumir as suas funções com toda a responsabilidade dentro do lar, senão sobrecarregará a esposa e ela ficará esmagada sob o peso de tantas obrigações familiares. Não compete a ela tomar todas as decisões sobre as questões da casa, a administração do dinheiro, o cuidado com a saúde, a disciplina dos filhos, a vida espiritual. Por isso que nós vemos tantas mulheres sobrecarregadas, esgotadas, debaixo de uma série de situações, sintomas terríveis de alma, físicos, psicológicos, porque às vezes existe uma sobrecarga. O homem se ausenta no seu papel de cabeça, de líder e de guia do seu lar e acaba sobrecarregando as mulheres. Se fizer isso, sua esposa se encarregar. Alguns homens pensam que a sua função se limita apenas em trabalhar e trazer o dinheiro, o salário no fim do mês. Mas não é só isso que a Bíblia diz. Se fizer isso, sua esposa se encarregará de todo o restante, pensam eles. Isso deve ser corrigido, porque ocasiona um grande desajuste na família. Não é simplesmente trabalhar, trazer o dinheiro, entregar na mão da mulher e dizer se vira. Não. Você precisa assumir o seu papel de cabeça, de sacerdote, de guia e de líder do seu lar. Segunda falha ou atitude indevida do homem é anular a mulher dentro do lar e dentro da família. Anular a mulher. Deus concede ao homem uma ajudadora idônea, mas alguns, infelizmente, não dão às mulheres o seu devido lugar. Querem fazer tudo sozinhos. Não conversam com as suas esposas, tomam decisões malucas, não se interessam pela opinião das mulheres, da sua mulher, não lhe delegam responsabilidades, são homens tão assoberbados, tão completos e tão nécios, que subestimam e anulam suas esposas, a valiosa ajudadora que Deus lhes tem dado. A mulher se sente então frustrada, amargurada, oprimida, rejeitada, e é preciso que o homem reconheça essas áreas específicas sobre as quais a mulher tem responsabilidade direta para que ela possa então desempenhar as suas funções com critérios próprios, com criatividade, com prazer, a esse quase mágico toque feminino no lar. Então preste atenção, não anule a sua mulher. Quais são os papéis indevidos, as atitudes indevidas da mulher? Primeiro, usurpar o lugar do marido. Está totalmente errado, E algumas extrapolam os limites da sua esfera de responsabilidade, assumem uma liderança da família e acabam anulando o papel dos seus maridos. Querem dirigir tudo, ter sempre a última palavra, usam, manipulam seus esposos, seus filhos, subestimam a opinião do marido, fazem descaso deles, acham que toda a responsabilidade da família recai sobre elas e geralmente são frustrados quando fazem isso. De certa forma, isso é uma sequela da Segunda Guerra Mundial, quando o homem se ausentou de casa por vários anos e a mulher tomou o seu lugar. A guerra terminou e os homens voltaram, mas muitas mulheres não souberam devolver o posto de líder, de guia, de cabeça aos seus maridos. A mulher não foi planejada por Deus para suportar semelhante carga, não apenas porque arruína o seu marido,
e viola a lei de Deus, mas também se sobrecarrega e atrapalha a si mesmo. Seus nervos se alteram, né, já que sempre vive tensa, oprimida, sobrecarregada, não sabe confiar no seu marido, relaxar ou descansar em Deus. E depois de alguns anos, infelizmente, sua saúde fica abalada, fragilizada. Não conhece o repouso trazido pela submissão e muitas vezes reage quando já é tarde demais. Com sua atitude, acaba formando um marido incapaz de governar o seu lar, de exercer o seu papel. Tudo isso resulta em um casamento infeliz e filhos criados com um mau exemplo por parte das suas mães, que voltarão a repetir a história quando tiverem seus próprios lares e suas próprias famílias desajustadas do ponto de vista da palavra de Deus. Segundo atitude errada por parte das mulheres é ser independente dos seus maridos. Há aquelas que buscam independência pessoal, né? Fixam em seus objetivos próprios, esquecem do seu lar, do seu casamento, dos seus filhos, administram o seu próprio dinheiro do seu jeito, dão prioridade à sua profissão quando a têm e colocam o lar e a família em segundo plano. Não compartilham também de determinadas áreas das suas vidas para os seus esposos, fazem seus próprios programas, não estão nem aí para o seu marido, seus filhos, não se interessam muito nas atividades deles, projetos e a amizade e o companheirismo com o seu marido. Quando essas coisas começam a acontecer, fica claro que o casamento está indo na direção errada e isso é perigoso. É necessário então fazer uma revisão a fundo, detectar as causas disso e saná-las urgentemente com a ajuda de Deus, reajustando o lar, a família, o casamento, de acordo com os princípios da palavra de Deus. O casamento é uma unidade total, os dois são uma só carne, amém? Então nós vamos falar depois sobre as responsabilidades específicas do homem e da mulher. Prepare o seu coração, continue nesse estudo e curta aí o nosso canal PR Giovanni e o nosso facebook.com/meditando em Deus. Um beijo do pastor Giovanni, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu lar e que cada um de vocês exerçam seus papéis dentro do lar e da família para a glória de Deus.